comecei a imaginar por que pessoas boas, que não são poucas, invariavelmente experimentam grandes provações. E pessoas más, mentirosas, traiçoeiras, venenosas, progridem a olhos vistos, investem no lado errado da vida e sai-se bem. É aplaudida essa personalidade, considerada modelo para os veículos de comunicação. Mas se nós nos aproximarmos e tentarmos ver essa pessoa má pelo seu ângulo, observaremos que não é tão má assim. Como aquele aparentemente bom, não é tão gentil quanto a imagem que nós fizemos em nossas considerações. Aproximadamente 900 anos antes de Cristo, são os dados mais recentes. Viveu na Índia Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama, como todos sabem, nasceu numa área muito fértil, muito feliz. Seu pai era o governador da região e ele era filho único. Os deuses anunciaram a sua vinda e informaram que era um anjo que descia do Altíssimo para iluminar a terra. Seria a grande luz da Ásia. E o menino, num palácio faustoso, foi criado com todas as benesses que a fortuna propicia. Mais tarde, um sensitivo, diante da deusa protetora de Siddhartha, anunciou que ele seria uma vida especial, feliz, desventurado, feliz. E seu pai, temendo que ele fosse vítima de bandidos que graçavam na região e das surpresas naturais da sorte, concedeu ao filho tudo aquilo que o dinheiro pode oferecer. Entre as tais, uma educação refinada na música, na meditação. Siddhartha casou-se muito jovem, aos 15 anos de idade. Teve filhos e sentia na alma uma melancolia inexplicável. Ele dispunha de um harém com muitas mulheres, mas era fiel à sua esposa original. Era fiel à tradição búdica, que naquele tempo tinha um nome diferente. E desejava fazer todo o bem possível. Mas o seu pai, que era muito poderoso, freava-o na medida do possível. Elegeu para ele amigos especiais. Ele pediu ao seu mentor que desejava conhecer a cidade. Morava na periferia, em um palácio muito rico, próximo às águas de um rio, e desejava conhecer a cidade. Desejava ver gente, mas não apenas gente feliz, como aquela que habitava o palácio e parecia feliz. O pai aduiu e o seu mentor convidou para fazer uma visita à cidade. Ele possuía um animal, um cavalo, chamado Kantak, ao qual se atribuíam dons superiores ao animal. Então, montando no seu cavalo e sob a mão firme
do seu mentor, ele saiu pela porta principal do palácio e foi para a cidade. A cidade era modesta e banhada pelo Rio Generoso, que tanto oferecia pesca, como também o sepultamento das cinzas dos mortos. Na primeira viagem próxima ao templo, ele viu pessoas muito idosas, arrastando as suas necessidades. E então perguntou, por que eles estão assim? Olha o meu corpo, como é belo. E, no entanto, eles estão tão desgastados. O que é que acontece? E o sábio lhe disse, filho da luz, a nossa tendência é a permanente transformação da vida. A cada instante, o universo se modifica. Tudo que existe no universo é transitório até o infinito. Ele diz mais, que fizeram essas pessoas para estarem desesperadas sob o guante da lepra, na miséria econômica, em famílias desajustadas? E ele disse, ninguém sabe. É o destino, mas todos que sobreviverem ao tempo experimentarão a dor, viverão da amargura, queiram ou não. Ele então ficou mais triste com essa fatalidade e continuaram a caminhar. Mais longe, ele percebeu que uma casa estava com decorações de luto. Ele então ficou surpreso, porque de dentro da casa vinham gemidos, dores acerbas. E ele perguntou, o que passa? A casa parece tão formosa, está bem adereçada. E o sábio lhe disse, Senhor, aqueles idosos, aqueles doentes, quando dão o próximo passo na vida, são recebidos pela morte. A morte é a fatalidade da vida. Ninguém escapa. Todos experimentam o guante afiado da morte. Eles, mas não se poderia evitar? Não. Tudo que nasce, morre. E a criatura humana não apareceu de um momento para o outro. Nasceu. E agora experimenta o ciclo da vida. A morte é o ciclo final. Ele então entristeceu-se muito mais. E continuaram durante o dia de sol ardente que foi caindo ao entardecer. E ele viu pessoas muito idosas, mal discerniam, possivelmente com as problemáticas da memória. E ele perguntou, por que é necessário que envelheçam tanto, que percam o juízo? Para quê? E então o servo disse, é a experiência final e das mais dolorosas, não para o doente, mas para aqueles que o acompanham, que o amam. É o experimentar da degradação total da dignidade material. E o jovem Siddhartha, que estava recém-casado, ficou ainda mais triste. Depois de fazer esse périplo, eles voltaram ao palácio naquela noite, e Siddhartha ficou na varanda. Era noite de luar. E ali ele tentou compreender como é que aquela bola de fogo, já que o sol o era,
podia ficar tão longe, apresentando uma claridade pálida, diferente da luz solar. Compreende-se que, à época, o conhecimento astronômico era mínimo, para não dizer nenhum. Ele não sabia que a Lua não tinha fonte de energia. Era sustentada pela luz e a irradiação do Sol. Então ele começou a perguntar-se qual era o sentido da vida. Se o sentido da vida era sofrer, por que se vivia? Era melhor interromper a vida. Mas a tradição dizia que ninguém tem o direito de interromper aquilo que não iniciou. Há uma lei que cria, que desconstrói, que liberta. E quem não esperar por essa lei sofrerá inúmeras vezes pela maneira como se utilizou da concessão divina. Os dias se passaram e o seu pai também caminhava pela lei da degenerescência para poder transferir para ele o trono. E no mês de julho de um ano não anotado, ele foi escolhido governante. E em plena corte, ele disse ao pai: eu não nasci para governar ninguém. Eu nasci para exercer um governo sobre minhas necessidades. Então, eu cedo meu lugar ao herdeiro número 2. O pai insistiu, porque tinha por ele uma afeição especial, mas ele era imbatível dos seus desejos, das suas realizações. E pediu ao pai para fazer uma viagem ao sul da Índia, onde viviam os Mahabharatas, aqueles homens que se iluminavam e entravam no reino da luz. O pai aqueceu, e com o seu servo iluminado, ele abandonou as propriedades, deixou tudo para a sua família e se foi. Começa a jornada. Ele experimenta a fome, que não sabia o que era, a sede, a insônia, o medo, porque tinha que dormir nos descampados. A ninguém pedir ajuda. Pouco dos bens que ele levava foi aplicando-os na sobrevivência. Por fim, no mês de agosto, em uma noite de luar, ele chegou a uma região que era chamada Pátio das Gaivotas. E ali, de repente, as pessoas souberam que o filho de Brahma, naquela noite, acenderia uma fogueira nas almas, para que todo o mal que existisse fosse queimado, e apenas o bem sobrevivesse. Então vieram pessoas de outras aldeias, e às 23 horas, sobre o luar grandioso, ele subiu no aclive e, diante da multidão, ele fez o seu primeiro discurso. Na tradição budista, esse discurso é chamado As Grandes Verdades. Ele estabeleceu que existem 4 verdades no mundo e que a pessoa que atender às 4 verdades conseguirá ser feliz. A sua doutrina, baseada no Bhagavad Gita e nos Upanishadas, era toda feita de sacrifício pessoal e das 2 obras máximas
do pensamento deste povo de 8.000 anos. Recendia as 4 verdades de Siddhartha Gautama. A primeira verdade: tudo é sofrimento. A alegria de hoje é sofrimento de amanhã. O prazer, a festa, amanhã a pessoa sofre os efeitos. Porque nada se faz no mundo sem o desgaste da energia. Então ninguém pode sair do campo da energia, porque todo mundo é energia. E a energia se converte em massa. A massa volta ao campo da energia e se converte em outros campos de energia. Então, o sofrimento é o processo de mudança, de alternativa, de voltagem dessa energia. Aceitar o sofrimento é nada mais, nada menos do que sabedoria. Porque toda atitude negativa ao sofrimento se converte em mais sofrimento. É necessário, portanto, que se olhe o sofrimento como uma terapêutica naquele estágio inferior em que a pessoa se encontra na matéria, na posição material, no poder, na ilusão da matéria. Porque tudo, ele diz, é ilusão. Nada é conforme nós vemos. Tudo é ilusão. E qualquer ilusão, toda ilusão, um dia se abre em realidade. Nada. Então, essa primeira proposta, ou regra de ouro, caiu sobre a Índia naquela noite de luz, e seria o primeiro pilar da doutrina filosófica mais antiga da humanidade e mais generosa.